Boa tarde aos meus amigos e minhas amigas. Eu sou o Diego Santana, operador do canal no YouTube Conjuntura Política e Econômica. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e aperte os sinos para receber as notificações. Meus amigos e minhas amigas, é no mínimo estranho para quem está na frente, com uma vantagem tão larga de 6 milhões de votos, quererem procurar justificativas alegando que 4 anos que nós vivenciamos foram tão ruins, né? Assim eles dizem. Aí eu pergunto, vamos supor que fizesse algum sentido. Em 4 anos de governo Bolsonaro, por pior que fosse, o ex-presidiário de São Bernardo, não só o ex-presidiário de São Bernardo, a união de todos aqueles que não agradavam os militantes do PT, vai valer a pena para o Brasil? Eles que têm as reais soluções de projetos de futuro da nação? O que eles fizeram de tão satisfatório no tempo em que eles estiveram à frente do poder? Adiaram crises econômicas, quebraram a soberania nacional, estimularam o desemprego e alastraram a corrupção. Mostrem algo de positivo que nós podemos tomar tento do governo do ex-presidiário de São Bernardo do Campo. Será que existe? Com certeza não. É muito fácil você atravessar um século onde um país totalmente industrializado se tornou uma mera dependência de commodities e agroexportação. Tivemos o retrocesso da monarquia dentro de um quadro político que se diz presidencialista de ampla coalizão, onde as forças da política partidária tomaram as proporções muito acima dos interesses do desenvolvimento da pátria. Todo esse contexto precisa ser levado em consideração na hora da escolha, no próximo dia 30 de outubro. Votar 22 é votar em prol da soberania nacional, do resgate da indústria, das grandes ofertas que envolvem a ampla concorrência e o livre mercado, com menos burocracia e menos tributo, mais economia, Estado desinchado, estrutura da máquina funcionando nas devidas expectativas cabíveis aos interesses das demandas sociais. É esse modelo de governabilidade que já está sendo implantado e que nos próximos 4 anos, com a, se Deus quiser, vitória de Jair Messias Bolsonaro, irá continuar. Um governo que faz o esboço da semente do futuro. E quando começa a desfrutar do crescimento, colhe-se os frutos por longas décadas. Esse é o dever de um Brasil que visa buscar a soberania nacional e, acima de tudo, o crescimento econômico cada vez mais amplo, com uma economia diversificada e, acima de tudo, tornando o país atrativo para investimentos em renda variável. Muito mais do que a dependência nas commodities em relação ao petróleo, o Brasil há de buscar métodos que caibam se livrar de qualquer ataque especulativo, por ser uma nação próspera, uma nação que já enfrentou grandes problemas e ainda enfrenta no quadro político e que superou as expectativas de mercado após uma pandemia que foi a maior crise global já vista anteriormente, que envolve saúde e economia. Como que se envolve saúde e economia
não se pode, de fato, se a crise engloba os dois problemas, por que para resolver os problemas da saúde se deveria deixar a economia em segundo plano, conforme aqueles mesmos que estão reclamando das consequências pós-pandemia defendiam ao contrário? E é por esse motivo que agora precisamos convocar a defesa da pátria, da soberania nacional, de um Brasil que se desenvolve, colhe os grandes frutos de sua política fiscal sustentável, longe da corrupção, buscando uma identidade política vinculada aos interesses dos valores morais e éticos, que é a base institucional de uma organização de um Estado-nação. Um governo que quer trazer para dentro de sua economia doméstica a reindustrialização e, acima de tudo, a oportunidade para o crescimento com planejamento, ajudando todos os municípios a oferecerem à sua população mais qualidade de vida, que é igual à elevação do IDH e, acima de tudo, os caminhos ideais para tornar esta nação um país central, longe do subdesenvolvimento. Mais do que isso, vocês se recordam que o nosso Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social deixou de financiar empreendimentos da produtividade para emprestar engenharia para os países africanos e muitos para países socialistas? Pois é. Qual foi o fruto que o Brasil colheu desses desmandos por parte de quem quer voltar ao poder? Débitos acumulados, pedaladas fiscais e manobras que causaram prejuízos bilionários, onde o Tesouro Nacional teve que arcar com tudo isso. E como consequência, a nossa economia se estagnou. Esse Brasil das maravilhas, que dizia que se tinha tão grandes avanços no governo do PT, não existia. Afinal, o Programa de Aceleração do Crescimento, podendo ser chamado de Programa de Atraso ao Crescimento, tiveram 3 fases com inúmeras obras inacabadas. E mais que isso, o Estado brasileiro aumentou de tamanho. Isso inibiu o crescimento de uma economia de mercado liberal. Esses governos da esquerda, que não gostam de produzir riquezas, mas apenas colher os frutos para sugar a longo prazo. Ainda desfrutávamos do período de industrialização ocorrido durante o período do regime militar, que investiu pesado no Plano Nacional de Desenvolvimento, que causaram grandes crescimentos muito além do milagre econômico que se estourou em 1973. Na década de 80, apesar da hiperinflação, se tinha meta anual de crescimento. Essas metas de crescimento deixaram de ser pré-estabelecidas aos poucos com a política econômica feita por sucessivos governos que, em detrimento da esquerda progressista, extirparam as grandes competições do Brasil. E com isso, perdemos grandes rumos. E os investimentos
de planejamento estratégico e estrutural ficaram devidamente estagnados. Esse é o real Brasil que Jair Bolsonaro pegou, com estados totalmente irresponsáveis e endividados, orçamento público descontrolado, falta de transparência dos gastos, maquiagem de dados e de números mediante a inflação, o que expulsou grandes investidores daqui. Por isso enfrentamos todo o período recessivo. E quando Jair Bolsonaro assumiu o poder, cortou na própria carne, fez um grande pacote econômico e um ajuste fiscal. E hoje colhe frutos positivos, onde já se tem metas de contínuo crescimento para que se possa plantar a semente do futuro, visando que a nação possa tomar as devidas proporções cabíveis aos caminhos de um rumo melhor, de uma nação que visa guiar seus passos com a proteção de Deus, conforme é o nosso lema institucional, e ofereça aos brasileiros qualidade de vida sem dependência externa. E além de tudo, bem sabemos que as velhas práticas políticas regionalistas hoje formam um pacto federativo pré-eleitoral, mas querem buscar a velha confederação apenas para atender os interesses regionais. Esse tipo de Brasil nós não queremos mais. Queremos um Brasil que tenha competência com o Pacto Federativo e que não extirpe a soberania nacional. Não queremos o velho quadro político partidário dominando o cenário. Muitos falam que Jair Bolsonaro pertence ao Centrão. As grandes alianças feitas pelo ex-presidiário, obtendo agora do seu lado, de brinde o PSDB, um pedaço do União Brasil, como também de outras legendas fisiológicas, é que alastram a corrupção e criam crimes na proporção de um mensalão. Isso eles se negam a falar para você, mas existem fatos esclarecedores que pode haver uma multiplicidade de fatores e mostrar para você que de 2018 para cá é que o Brasil começou de verdade a andar para frente. E esse Brasil que começou a andar para frente é o Brasil que o povo brasileiro deseja. E acima de tudo, longe do velho teatro de alternância entre os poderes dos falsos adversários que fazem parte das grandes negociatas das oligarquias da nova república. Um grande abraço a todos, que Deus acompanhe a cada um de vocês. Fique com Deus.